Olá, colegas, tudo bem? Eu me chamo Mariana Vieira, sou analista do Tribunal de Contas há 10 anos. E hoje nós vamos falar e aprender juntos um pouco sobre gestão de pessoas, né? Nosso tema, gestão de recursos humanos, e a gente vai abordar um pouco do histórico da gestão de pessoas, um pouco da gestão de pessoas hoje e das práticas, processos e pilares da gestão de pessoas. Tá bem? Gestão de pessoas é a forma como as instituições se organizam para orientar o comportamento humano dentro do seu ambiente organizacional. Ou seja, o foco da gestão de pessoas é criar uma relação mais humanizada entre o funcionário e o órgão, a entidade. A gestão de pessoas, ela nasceu no século XIX, certo? É interessante que eu aborde aqui um histórico no intuito de a gente entender o que demandou a gestão de pessoas, né? O que é que aconteceu, o que é que acontecia à época para que existisse uma demanda para a criação de uma situação, né? Como é o caso aqui dos modelos de gestão pós-revolução industrial. Então, a gente pode pensar no histórico da gestão de pessoas em 6 fases. A primeira fase, logo no início, é a fase contábil. A linha de produção padronizada de Taylor. Existia uma demanda por aumento de capacidade de produção. O que é que acontece? A organização, ela comprava mão de obra. Então, sua entrada e saída eram registros contábeis. Essa primeira fase, ela foi até 1930. Em seguida, houve a segunda fase, que foi uma fase mais legalista, que aconteceu de 1930 a 1950. Após a fase legalista, nós temos a fase tecnicista, que veio com a administração por objetivo com o pai da gestão, Peter Drucker. A administração é desempenho. A demanda, na época, era por mecanismos de avaliação devido a uma linha de produção rígida com a perda do foco no cliente. E então, nós estamos entrando na quarta fase, que é a gestão da qualidade. A quarta fase é a fase administrativa, que aconteceu entre 1965 e 1985. A quinta fase, né, que é a gestão estratégica, ocorreu a partir dos anos 80, né? E a necessidade dessa época era de dar previsibilidade e controle de desempenho futuro. Então, foi quando começou-se a falar em indicadores, em metas, né? Então, já chega numa gestão estratégica que teve o Michael Porter como o grande pai da estratégia, né? E, enfim, hoje, nessa sexta fase, estamos na gestão do conhecimento e das competências humanas. Nos anos 2000, né, se pensou, né, a necessidade de valorizar o capital humano. Né? Então, a necessidade de pensar no ser humano como centro da entidade. Então, estamos hoje na sexta fase, que é a fase da gestão do conhecimento e das competências humanas, né? Por uma necessidade de pensar no ser humano, né? De termos uma gestão mais humanizada. Hoje, temos a gestão de pessoas com foco em pessoas. A moeda de desempenho. O que seria essa moeda de desempenho? É o resultado, é a entrega, né? Antigamente, existia um foco no controle de tem que entrar naquele horário, sair naquele horário, rigidez no controle. Hoje, o que é que a gente espera? Que o funcionário contribua para os resultados da empresa, da melhor forma, mais motivado, com mais qualidade. E esse é o foco, é a satisfação e a qualificação das entregas e dos resultados. Falamos também hoje na moeda de relacionamento. O que é isso? É o que eu compartilho, é o que vem agregar o valor com quem trabalhamos. É o que faz despertar habilidades, né? É o que eu posso agregar no outro na convivência
do ambiente de trabalho. Liderança é uma coisa que a gente vai falar mais na frente, é um dos pilares da gestão de pessoas. E eu acho que caberia aqui um curso só sobre liderança, né? Mas como a gente está numa introdução de gestão de pessoas, eu vou mencionar, mas vou fazer algumas considerações. O líder, ele é aquele que sai da execução. O líder, ele é aquela pessoa inclusiva. É aquela pessoa que se comunica com clareza. É aquela pessoa que administra conflitos, que ouve com o intuito de conhecer o mundo do outro, que tenha autoridade sem necessitar de autoritarismo. É aquele que sai do foco do controle, como eu falei anteriormente. O foco do líder, ele está em... É claro que não existe a questão de ele não saber nada tecnicamente. Não é essa a questão. A questão é que o foco dele, o para quê de um líder hoje é gerir pessoas. É intermediar conflitos, é ouvir, é entender, é se colocar no lugar do outro. Claro, com as cobranças, porque temos resultados e temos entregas, né, como já foi dito anteriormente. Mas o líder, ele precisa ser aquela pessoa humanizada. Ele precisa ser aquele que se coloca no lugar do outro, que tem ética da alteridade, né, que ele reconhece, que ele sente a dor do outro, né, e sente a necessidade do outro. O local de trabalho, a gente substitui hoje pelo nome espaço de trabalho. Até porque com a vinda do teletrabalho, do home office, né, a gente tem espaços de trabalho hoje em que a gente consegue realmente exercer nossas funções com muita qualidade. O foco hoje, como falei, é no ser humano. Um ser humano motivado, um ser humano qualificado, um ser humano reconhecido, ele vai trazer grandes benefícios para o órgão, para a entidade, para a instituição. No nosso terceiro bloco, no nosso terceiro tema, dentro do nosso curso, nós vamos falar sobre práticas e processos de gestão de pessoas. A organização é um organismo vivo que se desenvolve em um ambiente instável. Imprevisibilidades acontecem, nem sempre o que a gente planeja é o que vai acontecer, né? E nela estão as pessoas que trabalham e fornecem seus conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes, nosso famoso chá, né? Que a gente vai também mencionar um pouco mais na frente. Há, portanto, uma relação de reciprocidade entre a organização e as pessoas. Ou seja, para que se chegue a um equilíbrio organizacional, a interação entre as pessoas e a instituição deve ser cooperativa e satisfatória. Assim, temos atividades que atendam ora as pessoas, ora a instituição. Como a gente pode ver, né? Conhecer e implementar adequadamente os processos de gestão de pessoas é fundamental para o sucesso de qualquer entidade. Isso porque faz com que a gente construa equipes motivadas, equipes competentes e alinhadas com as missões, com os valores da instituição. Temos aqui as pessoas e temos aqui a nossa instituição. O que é que demanda aqui das pessoas? Nós temos os conhecimentos, as habilidades e as atitudes, como eu falei no slide anterior, que é o famoso chá da gestão de pessoas. O que é conhecimento técnico, né? Nós temos os nossos conhecimentos técnicos, temos as nossas habilidades de falar em público, habilidades em geral. E temos as nossas atitudes, o que é que a gente realmente chega e faz, né? Temos o lado do perfil individual e profissional do funcionário, né, do servidor, e as competências individuais com os objetivos individuais também, né? Cada profissional tem os seus objetivos individuais dentro daquela instituição. Se eu quero chegar por meritocracia em algum lugar, né, eu tenho os meus objetivos individuais.
E essa relação de reciprocidade com a organização. O que é que temos do lado de lá, né? Nós temos requisitos e exigências do cargo, né? Eu sou analista de controle externo, então eu sei quais são minhas atribuições e quais são as exigências para aquele cargo, né? Estrutura e tecnologia. Nós temos aqui a estrutura física, nós temos os aparelhos tecnológicos, o ambiente, né, de trabalho. Temos os objetivos organizacionais, que vêm a partir da missão, dos valores, da visão da entidade, e as competências organizacionais. O para quê que meu órgão existe, né? Quais são as competências? E aí a gente entra em competências organizacionais, setoriais, funcionais, tá bem? No caso, as funcionais acabam entrando nessas competências individuais. Vamos focar agora nas práticas e processos de gestão de pessoas. Primeiramente, a gente tem que existir, né? Dentro de uma entidade tem que haver a área de gestão de pessoas. E vale ressaltar que é importantíssimo que essa área ela esteja a nível estratégico da empresa ou do órgão, né? E para isso a gente elabora a proposta para a estruturação da área, define atribuições, né? Eu posso dar um exemplo aqui do tribunal. Nós temos a área de gestão de pessoas que está dentro da Secretaria de Administração, a Diretoria de Gestão de Pessoas, e nela temos 3 gerências, que é a de desenvolvimento de pessoas e carreiras, de remuneração e benefícios e de atos de pessoais. A forma como cada um vai definir, vai estruturar, vai depender da demanda do órgão, vai depender de todas, né, a estrutura que aquele órgão tem, mas ela perpassa por esses 6 processos que a gente vai ver adiante. É importante que a área de gestão de pessoas esteja em nível estratégico, como eu falei anteriormente. A gestão de pessoas ela tem 5 pilares: a liderança, a comunicação, treinamentos e capacitações, trabalho em equipe e processos. Vamos entrar no 3.2, que seria a estruturação dos processos de gestão de pessoas. Aqui é o momento em que a gente vai descrever os processos, discriminar fluxos de cada atividade que vai ser exercida, que vai acontecer dentro da área. E então, nós vamos iniciar no 3.3 com o nosso primeiro processo de gestão de pessoas, que é o de agregar pessoas. O que é isso? Isso, para os servidores públicos, né, concursados, é a questão do edital. O que é que eu preciso? Quais são os cargos necessários para aquela instituição? Quais são os perfis de servidores, né? Então, assim, primeiramente eu participo de uma comissão de concurso público. Eu traço o perfil para os cargos do edital. Se a gente for pensar nos estagiários, colaboradores, cargos comissionados, a gente pode fazer seleção, né? A gente pode pensar, né, na questão do recrutamento e da seleção. Esse seria o momento, né, do recrutamento e seleção. E com relação aos servidores públicos, é a questão do momento em que a gente vai construir um edital. Vai definir quais são os cargos necessários para que a gente possa agregar à instituição pessoas. E aí nós temos o nosso segundo processo de gestão de pessoas, que é o de alocar pessoas. Alocar ou aplicar, né? Você pode encontrar dentro da literatura ou aplicar ou alocar pessoas, que é o segundo processo, como eu já falei. O que é isso? O servidor, ele entrou na instituição, né? O funcionário entrou na empresa. Agora a gente precisa ambientá-lo. A gente precisa integrá-lo. A gente precisa fazer com que ele se sinta pertença daquela instituição. Então, o objetivo é realizar programas de ambientação dos servidores,
desenhar cargos, descrever cargos, analisar cargos, avaliar desempenho e identificar perfil individual do servidor. É necessário, esse processo ele é muito necessário para que o servidor, o funcionário, ele se sinta confortável, seguro para o desenvolvimento das suas atividades. Como eu falei, é um sentimento de pertença que a gente tem que sentir onde a gente trabalha, aquele famoso vestir a camisa, né? Eu comparo até um pouco com um time de futebol, quando você chega, ou com um time de esporte, de vôlei, né? Você chega no time, você reconhece ali o todo, quem é o time, quem é que ataca, quem é que defende, né? E eu vou entender qual é a minha atribuição dentro daquele time, né? Então, realmente é um momento em que a gente vai alocar as pessoas e fazer com que elas se sintam pertença da instituição, da empresa. Então, a gente agora vai falar sobre o terceiro processo de gestão de pessoas, que é o de remunerar pessoas, que na literatura, e eu prefiro, a gente pode falar em recompensar pessoas. Aqui a gente vai pesquisar e buscar benefícios e incentivos para remuneração. Mas isso não se limita a dinheiro, né? Eu acho que o que o ser humano busca hoje é reconhecimento mais do que até a questão financeira. É claro que a questão financeira é necessária e óbvia, né? Mas a questão do reconhecimento é extremamente importante. Então, são políticas que vão acontecer nesse processo para que o servidor se sinta valorizado, né? A gente não basta estabelecer metas desafiadoras, não basta a gente cobrar resultados contínuos, é preciso a gente reconhecer, né? Um reconhecimento sincero. Olha, que trabalho legal que você fez, né? Olha, que coisa bem escrita, né? Que processo bem instruído, né? Ou, poxa, você que está lá na recepção, poxa, olha, estou gostando da sua postura, da sua empatia, né? Então, assim, em cada cargo, que a pessoa seja reconhecida por aquilo que ela faz de bom e que ela é competente, né? Não, a gente não vai entrar em questões de reconhecer sem ser verdadeiramente, né? Eu estou falando aqui do elogio, do reconhecimento sincero, verdadeiro, né? Isso traz um senso de meritocracia, né? Poxa, eu consegui, eu estou fazendo bem feito, eu vou ter uma oportunidade, né, de crescer. Isso motiva o servidor e faz com que ele se empenhe ainda mais a continuar produzindo e a fazer o melhor para a empresa ou para o órgão, né, em busca de resultados, né, dos melhores resultados. Então, agora a gente está chegando no quarto processo de gestão de pessoas, que é o de desenvolver pessoas, é o de treinar pessoas. É de desenvolver as habilidades, os conhecimentos, toda a capacidade técnica, emocional do servidor. Aqui, a gente propõe cursos voltados para competências técnicas, desenvolve as competências comportamentais da entidade, desenvolve o processo de mentoring e de coaching, né? E aqui eu faço, não vou me adentrar muito, mas o mentoring, ele diz respeito a uma orientação, né? Um mentor, né? O mentor, é uma pessoa que normalmente vem de fora para dar uma orientação, né? Já com muita segurança. E o coaching é aquele que te faz pensar junto, que está dentro da instituição para criar alternativas, né? Então, assim, são processos muito enriquecedores para essa capacitação de pessoas e de profissionais. Promover cursos e eventos de desenvolvimento humano, né? A gente vê que principalmente esse período de pós-pandemia foi muito forte para todo mundo, né? Tá todo mundo se reinventando, teve que se reinventar. E hoje a gente vê, né, o Brasil, ele foi considerado, por exemplo, o país mais ansioso do mundo, né? Então, a importância de cuidar das habilidades emocionais, né, não só técnicas, é de extrema importância
nessa prática de treinamento de pessoas, certo? E promover a educação corporativa. Volto a falar da questão de se sentir pertença. Eu conheço a minha instituição, eu conheço qual é a minha missão, qual é a missão do órgão, qual é o para quê da existência desse órgão. Então, esse é o momento da gente desenvolver pessoas para os fins da entidade, né, de melhores resultados e tem uma questão de realmente crescimento pessoal. Manter, reter talentos. Estamos chegando no 5º processo da gestão de pessoas. Aqui, a gente propõe o aprimoramento da avaliação de desempenho do servidor por competências e resultados, por exemplo, que é uma proposta muito vigente, desafiadora, mas é importante, como a gente hoje foca em resultados, foca em pessoas, é importante que a gente avalie e avalie bem, né? E quando entra aquela questão das competências, dos conhecimentos, das habilidades, das atitudes e dos resultados, né? Como a gente falou, a gente não está aqui, é tudo uma relação, é uma interação, né? Ora a gente atende às necessidades da entidade, horas a gente atende às necessidades do profissional, para que em colaboração a gente chegue aos melhores fins e realizações, tanto pessoais profissionais, no caso do indivíduo, como organizacional, do para que a gente está naquela instituição, né? E aqui é um momento em que a gente propõe projetos de movimentação interna por competência e por meritocracia, né? É muito legal a gente estar num órgão que a gente saiba que se eu der o meu melhor, se eu for um bom profissional, se eu tiver habilidades para aquele cargo, eu vou poder conquistar aquele lugar, né? Então, é interessante que a gestão de pessoas ela consiga trazer para o espírito da instituição essa questão da meritocracia que a gente já vê bem forte nas entidades privadas e começamos a ver também, já de anos para cá, no serviço público. Realizar ações de qualidade de vida no trabalho. Mais uma vez a gente volta aqui para a questão da boa ambientação, da boa qualidade, de um ambiente salubre, de equipamentos que a gente possa desenvolver bem o nosso trabalho, né? Que a gente tenha assim, condições de estar dando o nosso melhor com o melhor que a instituição pode oferecer. E propor projetos de ocupações de cargos e políticas de sucessão por competências. Por fim, nós temos que monitorar, nós temos que avaliar o que a gente está produzindo, quais são os resultados que estão sendo entregues, né? E também acompanhar a questão da folha de pagamento, acompanhar a atualização do sistema de recursos humanos e identificar servidores, né, para as políticas de gestão de pessoas, né? Então, é muito importante nesse momento que a gente tenha indicadores, são necessários e imprescindíveis. O monitoramento ele vai dar o termômetro, ele vai dar a temperatura, né, interna do que está sendo realizado com excelência. E ele vai servir como base para os treinamentos, para promoções e até para demissões, se for o caso, né? No nosso 4º item, né, do curso, nós vamos falar um pouco sobre políticas de gestão de pessoas. E o que são isso? São as atividades, são as realizações que acontecem, né? Como é que eu posso definir políticas de gestão de pessoas? São regras objetivas pré-estabelecidas dos direitos e deveres do servidor dentro daquela instituição, e elas servem para apoiar a organização no alcance das suas metas, para desenvolver e até implementar ações de recursos humanos, de gestão de pessoas.
As políticas públicas também, elas garantem que a entidade tenha pessoas mais talentosas, mais qualificadas, mais engajadas e mais motivadas. Para isso, nós temos desenvolvimento na carreira, nós temos progressões e promoções, né? Especialmente nos planos de cargos e carreira, né? Para o servidor público, a gente pode pensar, assim como nos demais cargos, temos promoções. Movimentação interna, né? Eu tenho a qualidade para estar num trabalho naquela área, né? Eu identifico dentro da minha instituição talentos para que estejam nos lugares adequados para fazer com que a empresa, a instituição, ela tenha as melhores pessoas nos melhores cargos, né? Com o perfil adequado de cada cargo. Ocupações de cargo, sucessão, programas de reconhecimento, né? Esse programa de reconhecimento está lá naquela questão do remunerar e reconhecer, né, as pessoas. Perfil individual, perfil profissional do servidor, é um banco de dados que a gente pode criar, que pode ter dentro da empresa, né? Perfil do cargo vezes o perfil do servidor. Será que se aquele servidor ele tem o perfil para estar naquele cargo, né? Então, são nas políticas públicas que a gente consegue identificar tudo isso. Nas políticas de gestão de pessoas, perdão. Nos programas de desenvolvimento e treinamentos de liderança, também são políticas de gestão de pessoas e programas de integração para melhor desempenho e bem-estar. E então, chegamos ao fim do nosso curso. Eu gostaria de agradecer a todos por esse tempo que dispuseram para estar aprendendo junto comigo aqui um pouco sobre gestão de pessoas. Isso foi uma introdução e eu espero que a gente possa se encontrar em novos cursos.